Fala, Bruno. Tudo certo? E aí, boa noite. Boa noite. Tá dando pra te ver tranquilo. Tudo jóia? Tudo bem, e você? Como vão as coisas aí? Tô bom demais, cara. Dia movimentado hoje, voltando do aeroporto. Então, eu vou te perguntar aqui, normalmente, o que a gente realmente sempre pergunta pro pessoal. No final, a gente abre aí para outras perguntas que as pessoas quiserem enviar no chat, tá? Uhum. Então, conta pra gente um pouco aí. A gente mostrou pro pessoal o processo que eu fiz com você de aplicação para o visto Tier 5, certo? Então, a gente Exato. foi cerca de 2 horas, né? 2 horas. numa, Demorou numa call, praticamente 2 horas fazendo aí. uma chamada de vídeo, fazendo todo o Uhum. processo. Aí o Bruno compartilhava a tela dele, eu, né, dava as instruções. Às vezes a Sim, gente invertia, né, Bruno? sim, Mas, sim. felizmente, deu tudo certo. Mais um visto aprovado aí, mantendo 100% de aprovação da Exchange em todos os tipos de visto. Conta pra gente um pouco por que o Reino Unido, mais detalhes também sobre isso. Bom, na verdade, sempre foi uma vontade minha de, não de morar em outro país, mas aprender, né, a língua inglesa. E... Mas é muito difícil você estar no Brasil e tentar manter o foco e aprender a língua de lá. Tem pessoas que conseguem e eu já não consigo porque a minha vida no Brasil era bem corrida, trabalho e curso e tudo mais, e às vezes sobrava um tempinho para eu tentar estudar em casa, mas nunca dava certo, sabe? E eu sempre fui uma pessoa que sempre teve vontade de morar no exterior, mas eu nunca tive condição financeira para isso, porque não é barato. Até conhecer esse método, que ele é muito mais vantajoso. E ainda não caiu a ficha que eu tô aqui. Eu acho que vai demorar um pouco para cair a ficha de que eu tô aqui, que eu tô inserido nesse meio, que eu, né, tô tendo a oportunidade de aprender a língua, porque querendo ou não, esse processo ele aconteceu de uma forma muito rápida. Eu entrei na comunidade em questão de menos de um mês. Eu já tinha resolvido, né, junto com você, todo esse processo para eu poder vir para cá. Isso aí. Então, aconteceu muito rápido demais. Tem até o pessoal falando aí que não sabia que poderia contar com a chamada de vídeo, mas tem sim, viu, pessoal? Dentro da comunidade Exchange, toda aplicação dos vistos a gente faz com vocês, tem um suporte de assessoria completo mesmo, a gente faz chamada de vídeo, Exatamente. né? Tudo certinho, né, Bruno? Então, é o seguinte, Bruno, você escolheu então, principalmente por conta do idioma, né, como pessoal. Não foi nem por questão do local, né? Deu vontade de ir para a Escócia, ou para a Inglaterra, ou até para o país de Gales, ou para a Irlanda do Norte. A oportunidade que aparecesse para mim, é claro que eu ia agarrar, e foi isso, Então, nem foi tanto pelo país, principalmente pelo idioma, né? É até interessante falar principalmente uma por coisa que é o causa do idioma. seguinte. O pessoal normalmente pergunta quais países que é bom vir, no caso da Europa, né, para falar o inglês. Uhum, Em um contexto geral, todos os países são bons, porque, principalmente aqui na Europa, o inglês é uma língua, um idioma universal, né? Mas tem exato. os principais, claro, os do Reino Unido, por Uhum, exemplo, a Alemanha, né? Tem os países nórdicos também da Escandinava, como Suécia, Noruega, sim. Finlândia. Os meninos já nascem falando inglês, né? Uhum, A Alemanha é a mesma coisa, tá? A Áustria. Tem Malta também, que o idioma, né, sim. também lá é muito falado é o inglês. E tem algumas exceções. Exceções, assim, entre aspas, né? Por exemplo, aqui na França, o pessoal normalmente não é tão bom no inglês, tá? Não é que são ruins, né? Aqui em Paris, o Uhum, pessoal, normal, os franceses falam melhor inglês. Mas na França, no contexto geral, tirando aqui Paris e o sul da França ali, Mônaco, Nice, né? O pessoal não é muito forte no inglês, não, tá? Então entendi. é só para o pessoal saber mais com relação a isso, porque normalmente chega na França achando que todo mundo fala inglês e não é verdade, né? E não é Eles verdade. entendem, Sim, às vezes para falar tem dificuldade, a pronúncia é bem diferente, tem sim, um sotaque muito forte, né? sim. O sotaque daquele Mas. é bem forte. E o que você Mas achou do o inglês britânico aí? Olha, eu particularmente eu sou fã do inglês americano. Eu prefiro o inglês americano, tanto que convivendo aqui com eles dá para sentir muito a diferença. O sotaque é completamente diferente, mas se for levar em consideração questão gramatical é a mesma coisa. Então Entendi. seria mais o sotaque mesmo. Então não tem como não aprender. É isso aí, Não tem pessoal como não falando aprender. water, é um sotaque bem É, forte. Wata, Beta,
espera, enfim, é um pouco diferente. Mas É um então pouco tá. diferente. Vamos falar então de aplicação, que é principalmente o que interessa para o pessoal aí que está vendo a gente. Uhum. Durante sua aplicação, então, você chegou a entrar na comunidade Exchange, quanto tempo que você conseguiu, que você ficou até conseguir embarcar, mais ou menos? Até ser aprovado, né? Olha, deu menos de um mês, eu já estava com toda, né? Foi quando você entrou no visto comigo, em menos de um mês, toda essa parte que é, vamos, digamos assim, burocrática, que precisa de uma atenção especial, né? É muito difícil conseguir isso sozinho, não dá certo. É É muito muito detalhe, detalhe. Você viu que a gente é fazendo a muito aplicação detalhe, e se lá. você faz uma coisa errada na documentação, você perde essa oportunidade por bobeira, então tem que ter uma pessoa cabeça envolvida, no caso você, né, um mentor, para poder resolver essas questões, porque querendo ou não você tem, né, toda a experiência com Expertise, a isso. experiência, né, de estar Isso, fazendo sempre exatamente. também. Então facilita muito o lado da gente em questão de agilizar o processo também, pelo fato de você já ter experiência com isso. É aquela coisa, a gente não ficou 2 horas também à toa, né? Só Não, não, deixando o tempo passar. foi, Então é muito o- detalhe, muita coisa que tem que prestar atenção. exatamente, o formulário ele é bem extenso, sim, Eu lembro de você enviando mensagens lá no grupo de networking que a gente tem, né? Toda pessoa que sim, entra na comunidade Exchange, a gente tem ali o grupo de networking das pessoas, né? Então a gente tem, por exato. exemplo, até criando agora, é, o grupo central de networking, onde está todo mundo ali, e Uhum, também os grupos segmentados, em que a gente junta as pessoas. Ah, eu quero ir para Portugal. Então, junta todo mundo ali que quer sim, ir para Portugal, todo mundo um ajudando o outro ali, a gente mandando informação o tempo todo, mandando notícia, o uhum, pessoal vê alguma coisa, envia lá também. Né? Então, é sim, assim que funciona. Aí tem para os principais países que a gente está criando agora: Portugal, Espanha, uhum, Itália, os países do Reino Unido, né? Para sim, facilitar exatamente isso. E também colocar nesses grupos pessoas que já moram nesses países, porque fica muito mais uhum, fácil, né? Para tirar as dúvidas sim, também com relação àquele país, parte burocrática, que cada visto é um tipo de visto. O visto que nós fizemos aí exatamente. pro Bruno é o visto Tier 5, ele é bem específico, né? Voltado aí para o charity work, que a gente fala, para o Uhum, voluntariado. Então, tudo muda, né? Cada caso é um caso. E eu lembro de você exato. mandando mensagem lá, então, nesse grupo, sempre falando, tô doido pra ir, a ansiedade batendo, né? E aí, então, cerca de um mês, você já conseguiu a aprovação. Aí, no caso, você usou a É, lista VIP, como é que foi? A lista VIP que a gente tem na comunidade Exchange, como é que foi? usei, né, todo o conhecimento lá da parte de apresentação, né, com a carta de apresentação, mandei para a comunidade para poder fazer a correção, porque querendo ou não, eu não sou fluente na língua, então tinha vários erros de inglês. Graças a Deus vocês resolveram isso. A questão do formulário da comunidade também, eu não enviei direto para a comunidade, eu mandei primeiro para vocês da Exchange, para vocês derem uma varredura na Sim. documentação e os possíveis erros de inglês. E vocês resolveram tudo para mim, enviei para a comunidade, né, para a coordenadora daqui da escola que eu estou trabalhando, né, como voluntário. E em seguida ela já marcou, né, comigo a entrevista via Skype, que é feita em inglês. Isso, e aí, o que que você achou da entrevista? A entrevista foi muito legal, foi muito legal. Demorou em torno de, acho que uns 45 minutos. Ela falava bem rápido, Mas aí que tá, o pessoal mas entende que você não é fluente na língua, né? E se sim, você não entender, não tem uhum, problema, né? Então, conta um não, pouco não tem pra gente. problema. Mas a entrevista ela é voltada ao que a gente respondeu nos formulários, as informações que estão presentes na carta de apresentação e algumas perguntas pessoais também. Me perguntaram sobre a cidade que eu moro, perguntaram sobre a minha família, perguntaram o que eu achava de vir para cá, o que eu achava de trabalhar com pessoas autistas. Então foram mais ou menos esses tipos de perguntas que a coordenadora daqui da escola me fez. Fora, Isso. fora toda a parte de documentação que ela reviu tudo comigo para ver se as informações estavam batendo tudo certinho, número do passaporte, nome, data de nascimento e algumas outras informações que são importantes aqui para o lugar que eu estou trabalhando. Sim, a gente vai até entrar nessa questão das atividades que você está exercendo aí, mas a Uhum, gente tem também na comunidade Exchange,
aquela lista, né, com os tópicos da entrevista, né? Exatamente. O que realmente eles vão te Exatamente. perguntar e tudo. Exatamente. Então, você Uhum. achou que as perguntas que eles fizeram realmente foi mais ou menos o que estava ali no PDF? Na verdade, eu não cheguei a ver muito material da Aham. comunidade, porque o meu processo com eles foi muito rápido. É raro em menos de um mês você já conseguir É, passar por tudo isso. Então eu já entrei na Exchange já focando no que eu estava querendo, que eu já sabia que eu queria o comunitário. Então eu peguei todo o material, né, que você montou lá voltado para o comunitário. Infelizmente ainda não deu tempo de ver todo o material. Mas o fato daquelas listas VIP, elas adiantaram muito o meu muito lado, processo, né? porque se você entra no site de UK, né, do Reino Unido, lá são mais de 900 comunidades, então dá muito trabalho. Acredito que deve ter dado muito trabalho para vocês fazer É, para para fazer a poder a lista. varredura das melhores comunidades. Então vocês adiantaram o serviço e estão adiantando o serviço de muita E gente. para selecionar, né? Até porque também tem É, oportunidades que exatamente. nem estão na lista, né? Sim, Então, na lista sim. do governo. Então, por exemplo, realmente adianta muito. E o pessoal fica muito com medo dessa parte da entrevista. Só que é o que eu falo lá nas aulas da comunidade Exchange, né? A pessoa que está te Uhum, avaliando, ela já conversou com várias outras, tem experiência uhum. naquilo e ela sabe que você não é Ela fluente no sabe, inglês, muito exatamente, provavelmente. ela sabe sim, Ela sabe. ela Então sabe não sim. tem problema falar que é para repetir. Ah, não entendi. Então ela vai digitar no chat. Não tem problema você ir lá copiar e colocar no Não, Google não, Tradutor. isso não é problema porque teve algumas coisas que eu não estava entendendo e eu falava para ela, can you say that again, please, né? Poderia repetir novamente, que eu não entendi. E quando ela falava e eu não entendia, ela pegava e escrevia no Skype, né, na parte do texto. Ela E mesma para já fazia, né? ela mesma fazia, porque ela me perguntou algumas coisas específicas relacionadas ao autismo, que a comunidade que eu trabalho, que é uma escola, ela é uma escola que desenvolve autistas, entendeu? Mas ela super me ajudou nessa questão, ela entendeu, porque para cá vem muita gente que não domina o idioma, Isso. e isso é super normal para eles, mas eles querem pessoas, né, que não precisa ser um inglês perfeito. Eu vim com um inglês, um nível pré-intermediário para cá, mas ele é básico para conversação. Eu sou melhor para poder escrever, para poder ler e a escrita, sabe? E tá dando certo, tá dando super certo. Bom demais. E aí, por exemplo, Bom vamos demais. até falar um pouco mais das atividades que você está exercendo aí, né? Que função que você Sim. exerce aí na escola, no caso? Então, por enquanto, eu vou passar por um curso online. É, Como é uma escola voltada para autistas aqui, a gente precisa ter um curso específico para poder estar inserido no meio deles. A gente não pode chegar na escola e já ir direto trabalhar com os alunos. A gente precisa de uma certificação primeiro. Então, eu estou fazendo um curso aqui específico para a área que eu vou atuar. Não necessariamente eu não posso estar próximo deles, eu posso sim. Mas certas atividades eu ainda não estou podendo participar porque eu Sim. preciso passar por uma avaliação primeiro para ter certificação. Mas acredito que eu devo fazer. E aqui é uma fazenda, é uma escola que fica dentro de uma fazenda, é uma fazenda muito grande, é muito grande mesmo. Aqui deve ter em torno de umas 9 a 12 casas. Então tem bastante voluntário aqui, sempre tem oportunidade, sabe? E provavelmente eu devo trabalhar em outras atividades também, porque querendo ou não aqui tem animais, né? Eles mexem com animais aqui, eles mexem com questão de limpeza, de questão de cozinha, né, de preparação de alimentos, dentre outras coisas aqui. Eu acho bacana que aqui é uma escola que ensina os autistas a serem independentes, né? Eles mostram, o método de ensino mostra para a família que é possível você pegar uma pessoa autista que não e desenvolver, sabe? Deixar aquela pessoa independente, ela cozinhar, ela fazer a própria comida, ela passar a própria roupa, ela limpar a própria casa e ela aprender a viver em comunidade também, a se desenvolver, né? É uma atividade, um trabalho muito É um trabalho maravilhoso, muito né, especial, cara? é muito especial. Socialmente, assim, é realmente Sim, muito bom você, principalmente você no caso, aí, poder contribuir para esse trabalho, sim. né? Para crescer, para desenvolver. É extremamente gratificante, porque no Brasil eu não fazia ideia dessa espécie que é possível pegar uma pessoa autista que não fala e é quieta no canto e que não se alimenta direito e transformar a vida dela. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço que paga isso.
Show de bola, Brunão. Tá de parabéns aí pelo trabalho, pela oportunidade e ter agarrado ela Sim, principalmente, né? com O certeza, mérito não é deixei todo escapar. seu aí. E Não o deixei seguinte, escapar. até com relação até, para a gente finalizar aqui também, depois passar a pergunta do pessoal, Uhum. esse processo então já falou aí que foi com cerca de um mês que você conseguiu ir. Você Sim. não tem inglês, a gente pode falar ali intermediário avançado, né? Não, Você não tem o tem. básico para conversar com o pessoal. Para conversação é básico. As Sim. nacionalidades aí que você já encontrou, você encontrou muitas pessoas de outros países? Como é que é? É, na casa que eu moro são em torno de 10 voluntários. Tem uma turca aqui, tem gente do México, tem gente da Alemanha aqui, tem brasileiro também, eu não sou o único. Na minha casa tem mais 3 brasileiros morando aqui. E tem mais uma, se eu não me engano, ela é da Suíça. Então, Legal. na sala, quando ninguém está no horário de serviço, junta todo mundo na sala da casa e a gente começa a conversar sobre rotina, tanto de trabalho e trocar experiências sei lá. É o E a gente tem a network, né? oportunidade, o network, a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco da vida de cada um e por aí vai. Conhecer um pouco do idioma de cada um também. Bom demais, cara. É bom assim Sim, também que você já faz um network tão forte que, eu quero sim, conhecer a Suíça. Você já pode até exato, encontrar com a pessoa, exato. né? Graças a Deus, assim, eu estou trabalhando numa comunidade que aqui provavelmente deve ter em torno de uns 40 a 60 voluntários, porque aqui é uma fazenda gigantesca. Então eu estou inserido assim num meio muito especial com pessoas de todos os lugares do mundo. Legal. Aí, no caso, pena que tá de noite, né? Agora já são 10h15 Uhum, da noite aí. Mas depois envia uns vídeos pra gente da sim, fazenda aí, que você puder, né? Depois pode nos sim. enviar, a gente reposta também aqui no Insta pro Uhum. pessoal ver. Que é muito bom conhecer mais, né, a respeito de como funciona. Você falou que Nossa, a eu gosto fazenda muito é demais. gigantesca aí. Aqui é gigantesca, aqui é muito grande mesmo, sério. E a gente, lembrando que a gente agora tá no outono aqui, né, Bruno? No Sim, sim, Brasil, eu ouvi falar que tem, o povo fala, né, que tem 4 estações, né? sim. Mas como é que é? É estação do verão, estação de trem, estação de ônibus. Não muda, né? Aqui não, é tudo bem Ai, ai. definido Sim. e a gente consegue ver detalhadamente, né? Aqui as ruas já estão todas tomadas também quando a gente sai, todas Uhum. tomadas por causa das folhas caindo e tudo. E Sim, depois a gente sim. já entra no inverno. Já tá bem frio, Exatamente. né? Aqui chove bastante, se eu não me engano, chove em torno de 23 dias por mês. É. Então chove praticamente o mês inteiro. E eu ainda não vi a cara do sol desde quando eu cheguei aqui. Provavelmente não devo ver tão cedo, mas mesmo assim é um clima muito gostoso. Você está tomando um pouco de chuva e tá nublado assim num país com uma cultura completamente diferente, Mas até para falar pro numa pessoal do o país que você, como eu falei no início, né, da live aqui, o Reino Unido são 4 países, né? Inglaterra, sim, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Irlanda do Norte, O sim. Bruno tá aí no País de Gales, né? Uhum, Então é um país específico também, mas no geral, no contexto aí dentro desse clima normalmente. Isso também manda muito, claro, o fato da gente estar no outono, inverno, né? Normalmente é mais nublado mesmo. E uhum, depois, claro, no verão, a tendência é que o céu seja mais limpo e tudo mais, né? sim, Mas é com tudo certeza. também questão do costume, né, cara? E você ficar um tempo em um clima diferente, assim, uma cultura diferente, te permite realmente entender melhor as coisas, viver diferentes Uhum. experiências, né? É assim que a gente realmente consegue aproveitar, como se diz, o máximo da vida aí, né? Para aproveitar essas experiências que a gente tem, principalmente no contexto internacional. Exatamente. Uma das outras perguntas aqui, das últimas que eu tenho para passar para o pessoal, e não tomar tanto seu tempo também, é Uhum. a ajuda de custo com relação à Sim. comunidade aí. E sim, como é que funciona? A ajuda de custo, pelo menos na escola que eu trabalho, é em torno de 150 libras mensal, né? Como se fosse uma espécie de mesada. Esse valor ele não é dado em espécie, então provavelmente ainda essa semana eu devo abrir alguma conta em banco e esse valor vai ser depositado, né, na conta. Isso, lembrando que a libra esterlina aí é das mais fortes que a gente tem no mundo, né? Eu não sei Graças a quanto que Deus. ela tá agora, você já sabe, não?
deve estar em torno de uns 8 e pouquinho. Já Oito e está em 8, vinte, eu acredito que sim. mas é assim, é triste saber que a nossa moeda é tão desvalorizada, né? Até Sim, acompanhando aqui, por triste exemplo, a demais. Ariane, que veio aqui para Paris fazer uma escala, eu ajudando ela com todo esse processo aí de cartão internacional, de transação em moedas, transferência de real para euro, né, no caso aqui. Cara, infelizmente, o problema pior, né, é que a gente não tem perspectiva de melhora. A Exatamente. moeda só vai despencando em termos de valor Uhum. e não tem perspectiva de melhora, então acaba que piora bastante, né? Então você tem aí Sim, essa ajuda de custo, e temos também sim, a sim. possibilidade, né, do que a gente fala lá, todas as opções que você tem para também gerar renda enquanto você está no Uhum. exterior, né? Principalmente ganhando em Sim. moeda forte, né? No seu caso aí a Libra. Uhum. Então você Uhum. tem diversas opções que a gente trata lá para trabalhar como freelance. São inúmeras opções, né? Para você trabalhar principalmente também no meio digital como home office. E lembrando também que o Sim. Bruno pode trabalhar aí informalmente também como em um estabelecimento físico ou mesmo dentro da Uhum. comunidade, né? O que acontece muito aqui Exatamente. é que o pessoal normalmente ou pede para o anfitrião, ou o próprio anfitrião já sugere para o voluntário se ele quer trabalhar um pouco mais em termos de horas para receber mais, né? Então, por exemplo, Exatamente. normalmente o voluntário ele trabalha 4 horas, 5 horas por dia, né? No seu caso, aí, quanto tempo você está trabalhando por dia, Bruno? Na verdade, ainda não está definido. Toda a parte da staff, né, a parte de gerência e tudo mais, eles estão de férias essa semana, que foi justamente a semana que eu cheguei. Então, tudo isso vai ser determinado, né, a partir da metade da próxima semana. Mas eu trabalho em torno de, eu irei trabalhar, né, em torno de 40 horas semanais. E assim, uma coisa que eu fico muito contente que eles são bem justos com as pessoas aqui. É 40 horas semanais e pronto, acabou. Você não faz hora extra. Eles Bacana. respeitam as horas certinho. E eu fico muito feliz por isso. É isso aí, é bom que é uma experiência muito boa, gratificante e com certeza também aplicando ainda mais o que a gente fala na comunidade também com relação a essa questão de renda, né? Você tem a Sim. ganhar muito mais com isso também, tá bom? Vamos te Uhum. ajudar em todo o processo. Lembrando que a gente está sempre junto aí, né, Bruno? São Com certeza. anos junto com você para tudo que é assunto de viagem, de intercâmbio. Exatamente. E Se não qualquer fosse dúvida, você já tem o vocês, WhatsApp do se não fosse suporte, já vocês, tem o meu. provavelmente eu não estaria aqui. Pessoal, vamos então enviar algumas perguntas para o Bruno aí rapidamente para a gente liberar ele aqui. Como foi o processo de migração, Bruno? O Matheus está perguntando. Olha, foi um pouco tenso pro meu lado. O atendente que eu passei lá no aeroporto, infelizmente, ele estava um pouco hostil. Eu na fila já estava observando porque tinha poucos funcionários, sabe, na imigração. E eu vi ele, né, não sendo muito legal, muito cordial com as pessoas. Eu pensei, tomara que eu não passe com ele. E dito e feito, passei com ele. Mas assim, ele foi um pouco hostil, não gostei, mas não tem nenhum mistério, né? Vocês checaram todos os documentos, tudo certinho comigo antes do embarque, né? Você me apresentou aquela lista para eu poder conferir O tudo. checklist, né? Exatamente. Se você está com tudo prontinho, tudo certinho, você não tem o que temer. Vai dar tudo certo. E Bacana. A tanto, né? gente até te contou uma experiência minha também, tá? Como é que funciona, pessoal, essa questão da imigração? O povo fica muito com medo, mas isso é bobagem, tá? O que que acontece? É bobagem Você mesmo. tem que ir com a cabeça pensando assim: ó, o cara que tá atendendo o Bruno ali, ele foi meio hostil. Só que Uhum. aquele cara, ele já atendeu naquele dia Exato. Sim. centenas de pessoas, Uhum. entendeu? E muito provavelmente a chance de ter pelo menos um que tirou ele do sério lá é enorme, né? Uhum. Além disso, essas pessoas são treinadas para serem mais sérias mesmo, né? Tratar Sim, eles você não estão lá para de forma brincadeira, mais não. direta, exatamente, né? Só Uhum. que assim, não tem erro. Se você Não tá tem com a sua erro. documentação ali certinha, seguindo o checklist Sim. que a gente tem na comunidade Exchange e tudo mais, Uhum. você vai passar, entendeu? O máximo que Uhum. às vezes vai acontecer às vezes o cara ser um pouquinho mais grosso, ou falar um pouquinho mais alto, com você pedir alguma Sim. coisa assim, me dá isso aqui e tal, né?
Normalmente eles tendem também a ser um pouco mais doces assim, com mulheres, depende muito da pessoa também, Uhum. né? Mas, por exemplo, no meu caso, te contar o meu caso rapidamente. Eu fui em 2018, em julho, fazer uma apresentação na Inglaterra, né? A primeira vez que eu saí do Brasil foi em 2018, foi em julho, e um mês e meio depois eu já viria aqui para a França para fazer, né, o meu duplo diploma. Então, uma viagem não tinha ligação com a outra, eu fui fazer uma apresentação de um artigo científico ligada à robótica, inteligência artificial, né, da minha faculdade, no caso a UFO. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei na Inglaterra, cara, eu mal sabia falar inglês. Uhum. Eu acho que eu tava mais ou menos ali no seu caso aí também, tá? Eu mal sabia falar inglês, eu tinha decorado a apresentação, porque eu tava tremendo de medo de não dar conta, de embolar na hora de falar. Eu decorei a apresentação inteira, inteira. Repeti, treinei várias vezes. Quando eu cheguei na imigração, o rapaz, eles são treinados para fazer perguntas, né? E você não é obrigado a saber falar inglês, você não é obrigado a saber falar francês, você vem aqui para a França, você fala que não entende, pronto, acabou. Você é obrigado a se virar lá, nem que eles usem o Google Tradutor, tá? Então, para ficar tranquilo com isso. Mas, assim, eu entendi o que o cara falava, né? E eu respondi ele também. E aí, o que aconteceu? Ele me fez algumas perguntas, preenchi um formuláriozinho lá que tinha que preencher mesmo na época. E aí ele falou o que eu fui fazer. Eu ia ficar muito pouco tempo lá, eu ia ficar acho que 2 semanas, não, uma semana, bem pouco tempo. E aí ele me perguntou o que eu ia fazer, eu falei para ele que ia fazer uma apresentação, que eu ia para Bristol, que é uma outra cidade, ficar a cerca de 100 quilômetros de Londres, mas eu estava chegando em Londres, né? Lindíssima, por sinal, eu passei por ela para vir para cá. Bacana, você passou por lá? Uhum. Ah, show de bola. Aí eu fiz a apresentação lá em Bristol e na hora de fazer imigração em Londres, quando eu cheguei no Reino Unido, o rapaz falou, era um senhor já, ele falou pra mim assim, então você vai fazer uma apresentação? Que legal. Então faz a apresentação aí pra mim. Cara, eu olhei pra ele assim e falei assim, esse cara tá me tirando, não é possível que ele tá falando isso. Aí pô, comecei a falar a apresentação que eu já tinha decorado, né? Aí o pior de tudo é que eu falei a apresentação, eu falei em 7 segundos, 5, 7 segundos. Ele já falou assim, não, muito bom, tá aprovado e pode passar. Cara, eu fiquei com raiva demais aqui. Mas deu tudo Ai, certo, o ai. importante é isso, né? Mas esses caras são assim Legal. mesmo, tá? Vou te dar um exemplo aqui Sim. rápido do Jardel. Jardel foi para a Croácia. O cara estava exatamente, como se diz, testando ele, né? Segurou ele um pouquinho lá, falou, tá, deixa eu dar uma olhada aqui, fez ele esperar só um pouquinho lá, fez umas perguntas para ele assim, com relação ao que ele ia fazer, quanto tempo ele ia voltar. Jardel respondeu normal. Aí passou pouco tempo, o cara já mudou o semblante dele totalmente, né? Ele já falou que ele podia passar, ele foi, passou tranquilo, então pronto. A Ariane chegou aqui na França, fez imigração aqui na França. A mulher nem olhou na cara dela, nem pediu ela para Uhum. baixar a máscara para olhar o rosto dela, se era o mesmo da foto. Só carimbou o passaporte dela aqui em Paris e falou que ia passar. Super tranquilo. Então, normalmente é assim, tá? Deixa eu ver se tem mais uma outra pergunta aqui. Interessante aqui. Visto de trabalho Tier 2 e Tier 5. Qual a diferença? O Tier 2 ele é voltado para esporte, tá? Então, se você fazer um intercâmbio esportivo, por exemplo, muitas pessoas não sabem, dica valiosa aqui. Muitas pessoas não sabem que, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um pessoal lá que fica na bateria, né? Quem fica tocando a bateria quando tem uns eventos esportivos, a gente sabe lá que eles levam muito, muito a sério essa questão de esporte. Tem as pessoas que ficam lá tocando, né? Bateria, surdo, prato, enfim. Aquelas pessoas também têm bolsa de intercâmbio esportivo, tá? Só que o povo acha que a gente fala de intercâmbio esportivo, né? É só os atletas. Mas não, é que as pessoas também fazem parte. Entende? Então tem oportunidade para isso também. Pouca gente, pouquíssima gente sabe disso. Então, por Sim. exemplo, no caso do Tier 2, Tier 5, eles são para o Reino Unido, tá? E o Tier 2 é voltado para esporte, e o Tier 5 ele é voltado para voluntariado, trabalho de caridade, normalmente. Como esse aí que o Bruno tá fazendo. Uhum. Beleza? Bruno, então show de bola.
Te agradeço muito aí pela troca de experiência, por ter falado um pouco aqui com a gente, esse bate-papo bom demais que a gente fez. Uma última pergunta aqui que perguntaram bastante, Bruno. Você tem contabilidade aí mais ou menos de quanto que foi o gasto que você teve para É, chegar? Eu lembro que foi em você, torno, no seu foi em caso, torno, você comprou bem em cima, né? uhum, foi tudo em cima da hora porque o processo aconteceu tudo muito rápido. Mas acredito que não deve fugir muito desse valor para quem vai, né, sei lá, se programar para ir uns meses depois, porque eu conversei com outras pessoas e elas gastaram em torno da mesma. Teve uma diferença aí talvez de R$ 1.000. O meu processo total ficou no valor de R$ 12.000. O visto com o seguro saúde ele custou Custa sete mais caro, mil, né? R$ 7.400 o valor dos dois juntos, porque precisa dos dois. Passagem aérea eu consegui por R$ 2.000 com a conexão na Alemanha. Que mais? Eu trouxe R$ 2.000 em dinheiro, né, que eu precisava gastar com transporte até chegar no local que eu tô morando agora. E o restante do valor foi gasto com tradução juramentada ou alguma outra coisa que foi necessária durante esse processo. Isso. E aí você está contabilizando tudo, né? Desde quando você saiu da sua Isso, casa até chegar no exatamente. local. Exatamente. É Foi um isso gasto aí aí. de R$ 12.000. E aí, no caso, o que o pessoal normalmente faz, é importante fazer também para algumas pessoas, às vezes o pessoal normalmente parcela, por exemplo, passagem em 12 vezes, né? E quando Uhum, ou menos, e quando estiver recebendo aí em moeda forte, você gosta de recebendo em Libra, aí eles vão pagando as outras parcelas e tudo mais. uhum, No seu caso, eu acho que a gente teve. Eu lembro, eu não lembro o tempo certinho, mas foi realmente bem curto o tempo para a gente aplicar para você receber o visto e já embarcar na data que eles estavam esperando aí, né? sim. Nossa, E- foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. então, E graças a Deus deu tudo certo com a ajuda de vocês. Porque é uma mudança de vida, assim, num prazo extremamente curto. Então, se você não tiver ajuda, você fica extremamente perdido e você se perde no processo também. mas nesse caso, por exemplo, o ideal seria comprar passagem 2 meses antes, 3 meses antes, né? Não foi possível, Exatamente. mas daria para conseguir ela bem mais barata também. Daria para conseguir muito E mais barato. o que que a gente Uhum, faz até a pessoa entender na comunidade Exchange, por exemplo? Ah, Rafael, não tenho nem um centavo, né? Não tenho nem um centavo para sair do Brasil e tudo mais. É exatamente esse tipo de pessoa que não tem dinheiro, que precisa levantar capital para sair do Brasil, uhum, e também pessoas que às vezes já têm um capital, mas precisam se manter no exterior. Então, uhum, todos esses dois casos a gente trata na comunidade Exchange. E como que é feito? A partir de você tem um acesso ao módulo inteiro, em que a gente tem uma lista de coisas que você pode fazer para levantar capital. Independente se é no meio digital, se é trabalhar em home office, uhum. se é trabalhar em presencial, enfim. Então a gente aborda todas essas oportunidades, a gente mostra na tela também do computador, tá? Então como que é feito na prática. Uhum. Então, eu quero atuar como freelancer, a gente mostra todos os detalhes, como se cadastrar, como é que você faz para adquirir expertise para aquilo, habilidade, criar seu perfil, tudo isso é feito. Então, assim, realmente não consegue quem não tenta, tá? Quem não Pessoal, tenta, não quem não tenta. quer. Então, assim, é muito tranquilo você ter informação. Agora, a prática, aí não tem como a gente fazer para você, Sim, né? sim, o material da comunidade é extremamente completo. Não tem como você não conseguir ir, a não ser que você não queira mesmo. A gente tem até, né, Bruno, uma, alguns grupos lá em que você tem o network com as pessoas que precisam de um tipo de serviço e é Uhum, muito fácil de você aprender a fazer aquele tipo de serviço e ganhar bem para isso, né? Às vezes um tipo uhum, de serviço já ganha R$ 500, é coisa desse tipo, entendeu? Então, realmente, se você colocar em prática o que a gente mostra na tela, que a gente mostra o uhum. passo a passo mesmo, né? A prática mesmo. É só Exatamente, pegar e exatamente. fazer. Só que é a parte meio difícil do pessoal, né? Para muitas pessoas. Então, colocando em prática, não tem jeito. Você vai realmente conseguir levantar o capital para conseguir sair do Brasil e Uhum, também para se manter lá, tá? Porque a partir desse momento exato. também você consegue não somente ganhar em reais, mas ganhar em dólar, em euro, em libra, enfim. Uhum.
Beleza, pessoal? Então, vou deixar o Bruno ir lá, aproveitar, já tá tarde aqui também, né, Bruno? Quase meia-noite. Sim. Valeu demais por essa conversa aí mais uma vez, tá? Opa. Manda pra gente aí esse vídeo, essas fotos da fazenda aí Uhum. maravilhosa, pra gente Sim. conhecer um pouco mais e Uhum. tirar uma foto com o pessoal também, com os gringos aí, pra, Ah, com pra certeza. gente Tem muita gente conhecer seus legal aqui, amigos. graças a Deus. Show de bola? Valeu demais, viu, Certíssimo. Brunão? Com Deus aí, um abraço pra você, Amém. Um sucesso abraço aí para nessa todos vocês. empreitada nova aí, sua aventura. E boa noite para todo mundo. É isso aí. Até mais, Até tchau. mais. Tchau.